Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu sigo a quem me é fiel. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, eu não me guio por vista. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Sabe, nós precisamos muito da luz de Deus, precisamos muito da direção de Deus. No mundo em que a gente vive de tantas palavras, né? De tantos conselhos, cada dia nós estamos ouvindo algo e a gente tem que saber ou procurar saber se esse algo que a gente ouve é de Deus ou não. A gente vive num mundo de informações, internet, televisão, né, a comunicação em si, jornais. Então a gente tem que saber peneirar, ouvir e entender o que Deus fala. Por quê? Porque se a gente não entender o que Deus fala, como que nós seremos guiados por Deus? Você já viu aquela pessoa que diz: ah, eu sei o que eu faço, a vida é minha e eu sei o que eu faço. Não, 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 você não sabe não, nem eu sei, ninguém sabe. Deus sim, Ele sabe. Deus sim, Ele entende. A Bíblia diz que nós temos que saber ouvir o que Deus fala, entender o que Deus fala, para que a gente possa então ter a direção dEle, para que a gente possa então ser guiado por Ele. Se você for guiado por Deus, ovelha, pode ter certeza que você terá de Deus a direção. E uma vez você sendo dirigido por Deus, você chegará a ter sucesso, a ter resposta, a ter bênçãos. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 11, quando fala o seguinte: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então você vê que a gente vê e ouve muitas coisas, mas nem tudo que a gente vê é o que é. Nem tudo que a gente ouve é o que é. Nós não podemos viver guiado pelos nossos sentidos. Nós temos que ser guiado por Deus. Quantas vezes eu, você, nós quebramos a cara por querer fazer aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente pensa. Pessoas que já se deram muito mal por viver de aparência, por viver segundo os seus olhos. Sabe, os nossos olhos não são os olhos de Deus. Tem uma frase que diz assim, ó: quem vê cara, não vê coração. Só que Deus vê cara, vê coração, vê pulmão, vê rins. Deus vê tudo. Então nós não podemos ser guiados pelos nossos olhos, mas sim pelos olhos de Deus. Nós não podemos ser guiados ou orientados por aquilo que a gente ouve. A gente ouve tanta coisa. A gente ouve na internet, na comunicação, né, nas emissoras, nos jornais. Certa vez eu estava vendo uma reportagem. Eu estava diante da televisão. Aí eu mudei e eu vi a mesma reportagem sendo falada de outra forma. Mudei para outro canal. Eu vi a mesma informação de outra maneira. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que cada emissora tem as suas próprias opiniões.
Aí eu pergunto, e você, qual é a sua opinião? A nossa opinião tem que ser de acordo com a opinião de Deus. Não vá por tudo que você vê, não vá por tudo que você ouve, mas procure ter um discernimento, procure ver com os olhos de Deus. Uma pessoa, ainda esses dias, perguntou para mim: bispo, como é que eu sei? Ele falou que tem uma pessoa gostando dele e ele está em dúvida, não sabe se é ou não é de Deus esse relacionamento. Aí ele perguntou para mim: como é que eu sei, bispo, se esse relacionamento, se isso que está acontecendo comigo, essa pessoa, se esse sentimento é de Deus ou não? Eu disse: olha, é muito fácil. Você pega a vida dessa pessoa, analisa de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus fala, de acordo com o que Deus diz. Procure ver com os olhos de Deus e Deus vai te mostrar. Claro que para isso você tem que orar, para isso você tem que colocar diante de Deus. Em todas as áreas da sua vida, você tem que ter a direção de Deus. Infelizmente, a gente vê muitos que tem aquela palavra, não sei se você já ouviu: deixa eu ser a boca de Deus na sua vida. Olha, o Senhor está me mostrando, o Senhor me revelou. E a gente sabe que muitas das vezes aquilo que a pessoa diz que viu, que Deus falou, de repente é algo que a pessoa falou e muitas das vezes até usou a palavra, uns até nem a palavra usa, né? E para poder chamar a atenção das pessoas, elas dizem, né, que Deus falou, que Deus mostrou. E às vezes aquilo ali não tem nada a ver. É como, por exemplo, a pessoa está lá e diz: ó, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que vai receber um telefonema. Claro, no meio de tantas pessoas tem uma que vai ouvir um telefonema. Não, Deus está me mostrando que há pessoas aqui que vai tomar uma atitude e essa atitude não é a atitude correta. Claro, no meio de tantas pessoas tem aquele que vai tomar uma atitude que não é correta. Aí tem aquela pessoa que ouve e diz assim: ai, sou eu, isso que fulano está falando é exatamente o que está acontecendo comigo. Mas não é bem assim. Quando você ouvir algo, ainda que a pessoa use a palavra de Deus, você tem que procurar saber, ter o discernimento. Será que isso que essa pessoa está falando tem alguma coisa a ver? Ou ela está falando por ela mesma? Por isso que, mais uma vez, eu digo aqui para você o que diz aqui a palavra: não julgue segundo os seus ouvidos, nem segundo os seus olhos, mas julgue, tome atitudes segundo o ouvir de Deus e segundo as vistas de Deus. Tá bom, ovelha? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Vamos pedir a Deus que Ele venha ser os nossos ouvidos e seja os nossos olhos. E se você deseja que eu venha orar por você todos os dias, eu oro 3 vezes ao dia, às 6 horas da manhã, às 18 horas e às 10 horas da noite. Bispo Paulo, eu gostaria que o Senhor orasse por mim e que o Senhor me colocasse em suas orações. Então, inscreva-se no canal, tem aí a palavra inscreva-se, você aperta o sininho das notificações e a palavra todas as vezes que eu for orar, o YouTube vai te avisar, tá bom? E não deixe jamais de compartilhar. Compartilhe essa oração, compartilhe essa palavra, porque há tantas pessoas que precisam de uma direção de Deus naquilo que ela tem que fazer, naquilo que ela precisa tomar a decisão. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus,
Nós oramos agora e eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor seja os nossos ouvidos, que o Senhor seja os nossos olhos, que não venhamos ver de acordo com as nossas vistas, mas de acordo com os olhos do Senhor. Que não venhamos ouvir com os nossos ouvidos, mas ouvir com os ouvidos do Senhor. Que haja em nós, meu Pai, um discernimento, que o Senhor possa nos guiar e nos dirigir em tudo que formos fazer, em todas as decisões que formos tomar, que o Senhor possa nos dar a direção e a bênção do Senhor. Porque eu abençoo agora todas as ovelhas que oram conosco. Receba, ovelha, em nome de Jesus, a sua bênção, a sua vitória. Receba a direção de Deus, a resposta de Deus para as suas orações. E se você crê que Deus, nesse momento, está te abençoando, então diga: eu creio e tomo posse. Amém. Que Deus te abençoe, te ilumine e te dirija. Tá bom? E não deixe, ovelha, de dar aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube veja que as pessoas que ouvem, que assistem esse canal, são pessoas que são dirigidas e guiadas por Deus. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.